Very good. You're welcome. Nós vamos continuar agora em nossa tentativa de atender o propósito desse maravilhoso texto que é o Evangelho de Tomé, que começa dizendo que aqueles que compreenderem essas palavras não experimentarão a morte. E isso eu reitero em cada reunião, porque esse texto é apresentado para os discípulos, os seus seguidores, não mais para o público em geral, para o qual Jesus normalmente falava em parábolas ou instruções bem diretas, como amai-vos uns aos outros. No entanto, para aqueles que eram seus verdadeiros seguidores, ele procurava pregar, ensinar de tal maneira que viesse a despertar a intuição dessas pessoas. Por que a intuição? É ativar Cristo em nós, ativar a verdadeira essência de cada um de nós, que é o Filho de Deus. Então, ao ativarmos a consciência crística em cada um de nós, começa uma imensa expansão de consciência que nos permite entender o propósito da vida, porque nós não estamos nesse mundo como turistas para curtir a vida nesse mundo. A felicidade, a alegria que a gente pode e deve aproveitar faz parte das consequências de vivermos corretamente. Mas o nosso objetivo último é sempre esse despertar interior. Então, quando nós começamos a despertar interiormente, expandir a nossa consciência, nós começamos a entender, então, as palavras de Jesus e, figurativamente, não vamos experimentar a morte. Por quê? Porque teremos expandido a nossa consciência para entendermos que nós não somos o corpo, nós não somos a nossa personalidade. Nós temos um corpo, uma personalidade que são veículos facilitadores para que a gente possa conseguir realizar o propósito último da nossa missão, da nossa jornada terrena, que é expandir a nossa consciência e nos fazer entender, lembrar a recordação de quem nós realmente somos. E, com isso, agirmos como Paulo pregava, estar no mundo sem ser do mundo. Então, vamos prosseguir com o nosso estudo do Evangelho de Tomé. Nós paramos no versículo 32, agora vamos passar para o 33. Vocês vão notar que todos os versículos ou começam com Jesus disse, ou então seus discípulos lhe perguntaram. E Jesus disse. Então, é sempre as palavras, os ensinamentos do Mestre. Nada sobre aonde ele estava, quem ele era,
quais são as interpretações que são dadas a respeito de Jesus. Inclusive, nós vamos ter, na nossa lição de hoje, os discípulos perguntando quem ele era, mas chegaremos lá. Jesus disse: proclamai sobre os telhados o que ouvirdes com vosso ouvido, pois ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de um cesto. Tampouco a coloca num lugar escondido, mas num candelabro, para que todos que venham entrar e sair vejam sua luz. Esse elogio encontra-se também nos evangelhos sinóticos e é como que uma continuação do elogio anterior, em que Jesus menciona que uma cidade fortificada não pode ser nem tomada nem escondida. Então, que nós sejamos uma cidade fortificada, que nós sejamos uma lâmpada colocada num candelabro. O iluminado que ouviu a sabedoria com a sua audição, tanto terrena como espiritual, deve tornar-se um portador da luz. A pessoa não se ilumina para se salvar exclusivamente. Existem algumas pessoas que buscam na vida espiritual a sua salvação. Pronto. Esquecendo-se que nós somos todos um. Se nós conseguirmos salvar a nós exclusivamente, será como uma parte do todo, uma célula do nosso corpo que estaria vitalizada, como que imortalizada, mas e o restante do corpo, o restante da família humana? Então, nós todos devemos buscar o conhecimento da verdade, nos iluminarmos para nos tornarmos, como iluminados, portadores da luz. Levar essa luz, essa orientação para uma vida melhor para todos os seres. Nós vemos nos evangelhos sinóticos algo que lembra esse elogio. Fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas ações e glorifiquem vosso Pai Celeste. Essa formulação dos sinóticos é muito típica dos ensinamentos das instituições que mantêm a tradição cristã. Está sempre chamando a atenção dos seus membros para o Pai Celeste que está no céu, que precisa ser glorificado. Deus não precisa ser glorificado, ele é a glória. Quando nós, seres humanos, despertamos para a realidade de que nós somos uma célula desse grande organismo que faz parte de um grande todo, a nossa Terra, que faz parte de um grande todo, que é o Sistema Solar, que faz parte de um todo ainda maior, a Via Láctea, que também faz parte de um grande todo, que é o universo conhecido, com algo como 200 bilhões ou mais de galáxias. Então, a nossa mente, meu Deus do céu, que grandiosidade! Deus é esse todo.
e, inclusive, as leis que regem esse todo. E esse aspecto que Deus é o todo, o manifestado, o não manifestado e todas as leis que regem a manifestação, é muito importante nós termos sempre em mente, porque em nossa vida espiritual, em nossa jornada, se nós não conhecermos as grandes leis que regem a nossa vida, nós seremos como uma pessoa que decide jogar futebol e não conhece as regras. Então a bola vem na sua direção e ele pega a bola com a mão. Pum, falta. Não pode pegar com a mão, tem que saber as regras do jogo. Então, todas as leis da manifestação, inclusive aquela de suma importância para nós, a lei de causa e efeito, tem que estar sempre em nossa mente. Então, nós não precisamos realmente que as pessoas venham a glorificar o nosso Pai Celestial. Nós precisamos que as pessoas aprendam que o nosso objetivo de vida é nos sintonizarmos com o nosso Pai Celestial, buscarmos o Pai Celestial como filhos pródigos que somos, procurando retornar à casa paterna. Esse retornar, tudo é expresso de forma que seja mais acessível para as pessoas. Então, a casa paterna é a consciência da totalidade, o reino dos céus. O homem espiritual não tem perigo de cair na vanglória, porque ele sabe que ele é o candelabro, o portador da luz. Ele não é a fonte da luz. A fonte da luz é o aspecto divino, é aquela chamazinha que encontra-se em nosso interior, que é uma expressão do infinito da luz universal, que é o Pai Celestial. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta a respeito desse elogio? Se alguém quiser falar, ligue o microfone antes, senão nós vamos prosseguir. Bom, vamos então prosseguir. Loiam 34. Jesus disse: se um cego guia outro cego, ambos cairão no poço. Esse elogio, praticamente com as mesmas palavras, encontra-se também nos textos canônicos. Mas está relacionado com o elogio anterior. O cego é alguém que não despertou ainda para a realidade da vida. É aquele que acha que é um turista nesse mundo, ou que caiu como que de paraquedas e não sabe para que está aqui. E tem muita gente que se sente alienado, perdido nesse mundo, sem saber para que está aqui, sem saber o que precisa fazer para cumprir com sua missão e ser feliz, encontrar a paz. O pequenino ego é cego para a luz interior
que deve nos guiar. Existem muitos pretensos guias espirituais, especialmente em certas instituições religiosas, igrejas e grupos de buscadores espirituais que, na verdade, são cegos espiritualmente, apesar de conhecerem a sua tradição, as escrituras de seus livros sagrados, eles são cegos para a realidade última da vida e não vivem de acordo com aquilo que pregam. Estão motivados, muitas e muitas vezes, por sentimentos egoístas de buscar proveito para si próprio. Então, em quantas igrejas, quantas instituições nós vemos os seus dirigentes, os seus padres, ministros, bispos, orientadores, gurus, que estão levando aqueles que eles guiam para um buraco existencial, porque eles estão pregando algo que não responde, não atende à necessidade do buscador espiritual. Então, se nós temos consciência que somos cegos ou, no mínimo, muito míopes para a realidade da vida, vamos buscar quem pode nos ajudar a encontrar o caminho da luz, o caminho que evita cairmos em buracos existenciais que vão nos deixar aprisionados em conceitos errôneos, buscas totalmente alienadas, como existem pessoas que estão perdidas, estão em buracos existenciais e não se dão conta disso, porque buscaram a orientação de um outro cego. E o pior é que alguns desses cegos são movidos de tal forma por cobiça que acabam agindo como parasitas daqueles que dizem estarem orientando. Dízimos e contribuições de tudo quanto é tipo para que a pessoa venha a ser salva, venha encontrar o reino dos céus, venha encontrar a luz, pode até mesmo orientar, tentar orientar para o despertar da Kundalini, e como nós já dissemos várias vezes aqui, não é tão difícil assim despertar a Kundalini, mas é muito delicado, diríamos até mesmo difícil, controlar a Kundalini, porque é como dirigir um carro com a mente e com a vontade. Então, só aqueles que são verdadeiros instrutores, que mostram pelo seu comportamento, pela sua maneira de agir no mundo, que eles são verdadeiros portadores da luz e não um cego como nós. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? E está todo mundo
tão tímido hoje. Kundalini, despertada erroneamente, ela pode levar à loucura, não pode? Desculpe, quem é que está falando? Ah, Helena. Helena. Sim. Desculpe, Helena, poderia repetir? A Kundalini despertada em hora errada, eu não estou preparada e desperto, ou eu desperto. Eu posso chegar à loucura, não posso? Helena, todo aquele que atinge a iluminação atinge porque despertou a Kundalini. Despertou a Kundalini, ou de uma maneira indireta, com orientação interior, como fazem os místicos, ou com orientação exterior, como fazem os iogues e aqueles que pertencem a verdadeiros grupos esotéricos orientados por iniciados capacitados não só a ensinar como despertar, mas ensinar como controlar e estar ao lado pelas primeiras, muitas vezes, em que o discípulo estará despertando a Kundalini para, caso haja algum problema, o guru, o verdadeiro guru, poder assumir o controle e impedir que o discípulo venha a ter maiores problemas. Então, a Kundalini é algo que existe em todos nós, absolutamente em todos os seres humanos. Mas, no atual estágio evolutivo da família humana, muito poucos estão preparados, capacitados para o despertar da Kundalini. E é algo extremamente delicado o controle, o uso da Kundalini, porque a Kundalini é uma energia altamente poderosa, um fogo interior que é extremamente útil quando utilizado por uma pessoa que está inteiramente devotada à vida espiritual. O que significa estar inteiramente devotada à vida espiritual? É estar inteiramente devotada a esse propósito último da iluminação para o bem-estar, para o propósito da libertação do sofrimento de todos os seres. Então, tem que ser uma pessoa extremamente amorosa, absolutamente sem egoísmo, sem tentativas de buscar proveito próprio com o uso dessa energia e constantemente voltada para ajudar a humanidade, ajudar a todos aqueles que estão sofrendo. Esse aspecto de total dedicação ao bem do próximo, sem egoísmo, sem buscar proveito próprio. A gente, vocês me perdoem, eu vou sugerir, são muito poucos aqueles que são totalmente voltados para o bem dos outros. As pessoas estão tão condicionadas pelo ego que esse condicionamento faz com que mesmo aqueles que entram no caminho espiritual ainda tenham alguns resquícios
desses condicionamentos do ego com os valores que o ego inculca na nossa vida diária, que podem ainda estar buscando proveito próprio. E quando isso acontece, problemas, sérios problemas aparecem naqueles que estão orientando e sendo orientados para o despertar da Kundalini. Então, resumindo, Kundalini é natural, Kundalini faz parte da vida de todo ser humano. No entanto, para utilizá-la conscientemente, nós temos que ter uma mudança dramática dos nossos valores, da nossa orientação de vida, e também nós temos que ter a orientação de um verdadeiro instrutor espiritual. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Helena, tem alguma coisa mais a dizer? Mas, assim, pessoas que despertam com pessoas erroneamente, pode ficar louca. Desculpe, eu não entendi. Pessoas que pensam... Quer dizer, pessoas que têm um guru, tá? Esse guru tem alguma espiritualidade, sim, mas ele não é bem o que a gente pensa. Ele desperta e a pessoa não está preparada. Ele pode levar você à loucura. Sim. Porque a pessoa não está apta para receber essa energia. É verdade, é verdade. Algumas décadas atrás, na década de 70, 80, muitos yogis hindus que tinham despertado a Kundalini foram para os Estados Unidos, principalmente para a Califórnia. É um estado nos Estados Unidos, o maior estado, não, o Texas é maior, de população, da maior população nos Estados Unidos, onde se encontra o que há de melhor e de pior na natureza humana. Foram para lá e começaram a ensinar yoga, diferentes aspectos do yoga, e alguns começaram a fazer seminários para ensinar o despertar da Kundalini. Meu Deus do céu, como houve gente pirando. Na Califórnia, ainda hoje existem instituições psiquiátricas para o tratamento daqueles que piraram em virtude de terem despertado, elevado a Kundalini e desequilibrado inteiramente. Então, isso é verdade, isso ocorre. Existem muitos e muitos registros relativamente recentes disso acontecendo. Para encerrar esse ponto, Helena, existe um ditado nas tradições espirituais que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Nós, seres humanos, achamos que nós estamos desesperadamente buscando a iluminação e estamos sozinhos, estamos perdidos, estamos fazendo isso por conta própria. Ledo engano. Existe no nosso planeta, ou em outros planetas habitados também, sempre uma hierarquia espiritual que procura orientar, guiar a família humana para o nosso propósito último, que é
o despertar, a iluminação. Portanto, eles estão constantemente monitorando a família humana. Existe uma historinha dentro da sociedade teosófica de uma pessoa que estava muito dedicada à vida espiritual, tinha contato com um mestre, um verdadeiro mestre de sabedoria, e um dia dirigiu-se ao seu mestre e disse: mas, mestre, eu tenho um amigo, fulano de tal, que eu acho que é muito mais espiritualizado do que eu. Eu sou seu discípulo e ele não é. Eu não entendo como pode ocorrer isso. E o mestre sacudiu a cabeça com a paciência que todos os mestres têm. Meu irmão, não é meu filho, não. Meu irmão, nós estamos constantemente observando, monitorando toda a humanidade. Eu vou lhe mostrar como. Então, eu vou lhe proporcionar uma visão espiritual. E aí o mestre expandiu a consciência daquele discípulo e fez com que ele saísse do corpo e fosse para o alto. E do alto, então, ele vislumbrou aquela parte da Terra que estava acessível à visão dele, e via muitos pontinhos, não podia dizer se eram escuros, cinzazinhos, e aqui e ali uma luzinha e pouquíssimas luzes mais fortes. E aí o mestre diz: cada ser humano vibra numa intensidade tal que gera uma consequência que nós poderíamos chamar de uma luz interior. Então, nós estamos monitorando toda a humanidade. Nós vemos a luz interior de cada um. Quando nós identificamos alguém cuja luzinha está aparecendo, imediatamente nós tomamos as providências necessárias para que eles venham a encontrar algum de nossos auxiliares no mundo material, para que ele possa ser orientado, ajudado. Então, isso está constantemente ocorrendo e nós sabemos. E ele, o discípulo, então, ficou satisfeito, porque agora sabia que todos aqueles que estavam despertando seriam ajudados, mas ficou tão desanimado. São tão poucos aqueles cuja luz começa a se mostrar nos planos superiores, em que o egoísmo foi superado em grande parte, e agora eles buscam encontrar a luz interior para poder ajudar os outros. Bom, podemos continuar? Obrigada. Ok. Jesus disse, como sempre, começando com Jesus disse as palavras dele: não é possível que alguém entre na casa de um homem forte e a tome à força, a menos que lhe amarre as mãos. Então será capaz de saquear sua casa. Veja só, os ensinamentos do mestre usam imagens para que a gente possa entender processos espirituais. O espiritual não tem forma, então é necessário que se use
imagens do mundo material para que a gente tenha uma ideia do como é no mundo espiritual. Então, vamos começar deixando bem claro que Jesus não era um mestre de artes marciais, ensinando aos seus discípulos como se tornar fortes e se protegerem de invasores. Ele estava usando imagens. O homem espiritualmente forte defenderá a casa da alma. Qual é a casa da alma? Além de todo o corpo físico, é especialmente a mente. A alma, é muito difícil a gente captar o que é alma, porque a alma é espiritual e a gente captar o espírito é bem dificilzinho. Mas a alma Não aguentei, não, vou tomar o remédio. Tá bêbado. Pode ser. Alô? Pode falar. Douglas queria falar? Não. Não, foi sem querer, Raul. Desculpa. Tá bom. Ok. Então, a alma é a nossa unidade de consciência. Então, a consciência pode estar em diferentes níveis da nossa totalidade, totalidade séptupla, de 3 veículos superiores e 4 veículos inferiores. É por isso que Blavatsky, por exemplo, falava de 3 almas. Na verdade, seria 3 níveis de consciência que poderiam ser referidos como 3 almas. A alma humana, a alma espiritual e a alma divina. Então, está a nossa consciência focada em kama-manas, desejos fortalecidos pela mente, focada na mente espiritual, que é a conexão com o alto, e Atmamana, Atma Buddhi, que é a alma espiritual. Então, a alma é aquilo que tem que ser defendido, a nossa consciência. E por que o mestre fala que ninguém pode entrar na casa, na alma de um homem forte, a não ser que a tome pela força, a não ser que amarre as mãos? Por que está usando essa imagem de amarrar as mãos? Amarrar as mãos da alma. Aí a gente, está esquisito isso? A alma tem mão? Não. É uma imagem, porque as mãos são oferecidas como um símbolo de um coração amoroso. Uma pessoa que é amorosa é dadivosa. Ela está sempre trazendo benefícios para as pessoas. Então, as mãos são apresentadas como o instrumento do coração, o instrumento do amor. Então, a menos que torne o coração incapaz de se tornar dadivoso, aí o invasor, o ego, pode tomar conta da nossa casa, a casa da alma. E veja só, o ego é a unidade de consciência da nossa mente concreta. Então, o homem forte é aquele que expandiu a sua consciência e a sua consciência já está
é na mente abstrata, na mente divina. Porém, se ele escorregar, se ele não estiver atento e mantiver constantemente aquele ritmo de amorosidade na sua vida, o invasor, o ego, pode lhe amarrar as mãos e ele deixar de ser altruísta para se tornar egoísta. Então, conquista e toma a casa do homem forte, que era forte, mas que agora está com as mãos amarradas. E não vamos nos esquecer que o ego é um grande especialista em amarrar as mãos, figurativamente, de um coração amoroso com suas promessas egoístas, de gratificação dos sentidos, mas pior ainda, de poder, de ambição. Vocês se lembram no Luz no Caminho, qual é o primeiro preceito de Luz no Caminho? Mate a ambição. Em Luz no Caminho, o primeiro ensinamento, o preceito é mate a ambição. E tem uma razão de ser para isso, porque a pessoa ambiciosa passa por cima de todos os outros. As outras pessoas passam a ser instrumentos para ele conseguir a sua ambição, seja ela de gratificação dos sentidos, de riqueza, ou, pior ainda, de poder político, poder sobre as outras pessoas. Alguém gostaria de fazer alguma observação ou pergunta? Pois não, Simone, tem que ligar primeiro o microfone. Isso. Sim, sim. Aí, continuando aqui, né? Só depois... peraí, deixa eu ver aqui. Ai, me perdi aqui no elogio. Somente depois será possível saquear tudo. Saquear tudo seriam as conquistas da alma? Veja só, deixe-me ler outra vez aqui. Uhum. Eu não sei que versão que você tem. Eu aproveito para dizer que a gente tem que ter muito cuidado com as diferentes passagens desse e de outros textos antigos, porque Jesus geralmente ensinava em aramaico. Aramaico era uma língua de relativamente poucas palavras, e cada palavra tinha vários significados. E os instrutores escolhiam palavras que tinham 2, 3 significados para que a pessoa pudesse entender de uma forma mais ampla o que eles estavam ensinando. Porém, os ensinamentos do mestre, que foram passados em aramaico, foram escritos em grego. Mais tarde, traduzido para outras línguas. E o texto, a maior parte dos textos que foram encontrados na biblioteca de Nag Hammadi estavam nessa língua egípcia, o copto, que era uma língua assim ainda mais, vamos dizer assim, condensada
tanto é assim que várias palavras em grego foram mantidas no texto em copto, porque não encontravam palavras apropriadas em copto para traduzir a ideia em grego. Eu estou dizendo isso tudo para que vocês tenham consciência que a passagem de uma língua para outra, e línguas com diferentes amplitudes, riquezas, orientações, faz com que a gente, geralmente tenha dificuldade para entender o que está sendo apresentado. Então, eu não sei que versão que você tem de tradução, mas deixe ler a que eu tenho aqui. Jesus disse: não é possível que alguém entre na casa de um homem forte e a tome à força, a menos que lhe amarre as mãos. Então, será capaz de saquear sua casa. Tá? Bom, você queria comentar sobre saquear a casa? Sim, eu queria entender, assim, eu entendi a parte de amarrar as mãos, que a pessoa ficou com o símbolo do coração, né? Ela ficou bloqueada. Mas esse outro pedaço, então será capaz de saquear sua casa. Então seria o ego, né? O ego está saqueando as conquistas da alma. Era isso que eu queria entender, se saquear sua casa seria não, se bem que as conquistas eu não sei se é possível retirar as conquistas da alma, não sei. Estou um pouquinho confusa com esse pedaço, Raul. Mas, Simone, você tocou o dedo na ferida, porque saquear o quê? Já que a casa aqui representa a alma. O que é a alma? Uma unidade de consciência. Então, o que está na consciência de um homem forte, de um homem que já progrediu na vida espiritual? Portanto, está sendo apresentado como um homem forte. Então, as conquistas, a riqueza desse homem forte são aspectos de virtudes, as virtudes que ele acumulou. E não pense, minha irmã, que as pessoas podem perder as conquistas da alma. Perde, sim. Por isso que fala-se tanto na perdição de fulano, Beltrano, as más companhias, a pessoa que se deixa levar por uma ambição mundana, principalmente, veja só, normalmente as pessoas pensam a gratificação dos sentidos é a grande perdição. Sim, das pessoas que ainda não avançaram mais. Mas aqueles que estão mais avançados espiritualmente, que tiveram mais conquistas espirituais, têm outras virtudes que podem ser derrubadas, podem ser saqueadas, que é o altruísmo. Altruísmo é o oposto de egoísmo. O egoísta é tudo para mim. O altruísta está vivendo para os outros. Então, é uma diferença gritante de orientação de vida, de orientação espiritual. E é possível que esse invasor, o pequenino ego, que está constantemente buscando encontrar um pontinho fraco na pessoa,
que está buscando a vida espiritual. Que a pessoa que está buscando a vida espiritual está dando um chega para lá no ego. Está dizendo para o ego, você não manda mais aqui. Você vai ser um bom sargento, mas você não vai decidir o que tem que ser feito. Então, é esse o sentido que eu entendo, saquear as conquistas da alma, as virtudes que foram desenvolvidas ao longo da vida espiritual. Sim, eu acho que também, acho que não existe perda maior do que o próprio amor em si, né, Raul? Porque o amor liga a ele mesmo, né, e às outras pessoas, né, a tudo, né, não só pessoas, né? Aí fica isolado, né? Você tem toda a razão. Agora, lembre-se que a gente não pode perder aquilo que é a essência da alma, que é amor. Aquilo que nos liga a Deus, liga ao alto, é amor. Então, a gente não pode perder, mas a gente pode bloquear, a gente pode impedir que se manifeste. Como? Fazendo com que a pessoa mude de altruísta para egoísta. E o ego sabe como fazer isso. O ego em nós está constantemente procurando nos fazer escorregar, porque o ego quer nos manter com o nosso foco na vida material, enquanto que o Espírito Santo, a luz interna em nós, está querendo nos levar para o alto, que significa, o alto significa um todo, significa a família humana como um todo. Então, isso não vamos fechar os olhos para esse grande perigo. Não importa quanto de progresso nós tenhamos feito em nossa vida, é possível que a pessoa venha a escorregar. Vou aproveitar e botar um parênteses aqui. É dito que Blavatsky uma vez entrou numa grande fria. Blavatsky, que era uma guerreira, uma discípula do primeiro raio. O primeiro raio é o raio da ação, o raio do guerreiro. E ela, como uma discípula iniciada, provavelmente terceira ou quarta iniciação, ela veio a saber que um grupo de membros da hierarquia oculta de magos negros iam fazer uma reunião num determinado lugar na Europa. Aí, então, ela disse, não, eu tenho que ir lá para saber o que eles estão tramando. E ela conseguiu, sabia que todos estariam com capuzes, com capas que iriam cobrir todo o corpo, não permitindo saber se era homem ou mulher. Então, ela sabia o lugar, a hora da reunião, até a palavra de passe para entrar, e ela foi lá. Entrou, a reunião começou, e, num determinado momento, não se sabe a história, eu não sei o detalhe, o que foi que ela fez que aqueles que estavam participando perceberam que ela não era um deles. E aí, eles eram magos negros, vários deles
cercaram Blavatsky e, com sua energia muito poderosa, conseguiram imobilizá-la completamente. E, nesse momento, então, Blavatsky mandou uma mensagem para o mestre: estou em apuros, por favor, ajude. E mestre Moria, mestre do primeiro raio, guerreiro, aparece ali com sua luz e entra na reunião calmamente e volta-se para o chefe daquele grupo e disse: fulano de tal, você se lembra que eu várias vezes lhe chamei atenção para a sua tendência ao poder. Você, um discípulo do mestre Moria, avançado, se deixou perder por sua ambição. E aí o mestre Moria negociou com eles a libertação de Blavatsky. Negociou, não usou o raio da morte e acabou com todo mundo, não. Um mestre tem maneiras de agir no mundo que a gente não entende. Eu não entendo isso, imagino que vocês terão dificuldade para entender isso, mas negociou, então, a libertação de Blavatsky, certas condições, isso, aquilo, mas eu contei isso que é apresentado como sendo uma peça teatral, né? Mas o ponto que eu estou querendo deixar bem claro é que o Mago Negro era um ex-discípulo do mestre Moria, assim como Blavatsky. Então, é possível. Eu aproveito para chamar a atenção que é dito que quanto maior a árvore, pior a queda. Então, todos nós que estamos convencidos da importância da vida espiritual, dedicados a ela, quanto mais progresso nós fazemos, mais artimanhas o danado do ego na nossa mente concreta vai vasculhar e procurar aquele pontinho fraco. E não se iludam, irmãos e irmãs, todos nós temos ainda um pontinho fraco. É dito que a gente só está livre de erros quando conseguimos a quinta iniciação. Mesmo iniciados de primeira, segunda, terceira e até quarta iniciação, podemos escorregar e voltar atrás. E de magos brancos nos tornarmos magos negros. Continuamos? Loísion 36. Jesus disse: não vos preocupeis de manhã até a noite e de noite até amanhecer com o que vestireis. Bom, preocupar é uma palavra que a gente usa assim, muito rapidamente, preocupar, mas são duas palavras, pré-ocupar. Pré, antes, ocupar-se antecipadamente à situação que nós vamos enfrentar. Então, é com a mente, aonde a mente está focada. Onde a mente está focada, será que não nos lembra uma passagem dos evangelhos canônicos que, para mim, é muito tocante, muito importante?
onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Qual é o tesouro de nossa vida? Vocês já se deram conta de que a nossa mente, o nosso coração, o nosso foco de vida está sempre numa coisa que nem sempre é aquilo que nós estamos lidando no momento. Quantas e quantas vezes a gente está caminhando, está conversando com uma pessoa, está olhando para cá e para lá, mas a nossa mente está naquilo que é o nosso interesse, aquilo que é o nosso tesouro. O coração é o interesse, é o foco. Então, o mestre não está nos chamando a atenção exclusivamente para aquilo que a gente vai vestir, ainda que muitas agências de publicidade colocam gênios de marketing para encontrar maneiras de chamar a nossa atenção para a importância da última moda. O que a gente tem que comprar para estar na última moda. Então, tem muita gente que se preocupa muito com as roupas, mas preocupar é a palavra-chave desse elogio. O que a gente fica focando a nossa mente antecipadamente ao acontecimento ou depois do acontecimento? Com licença. Os instrutores espirituais dizem que a maior parte das pessoas passa a maior parte do tempo com a mente focada, ou no passado, ou no futuro, lastimando-se ou deleitando-se com situações do passado, mas mais lastimando do que deleitando-se, e depois preocupando-se com o que vai acontecer amanhã, o mês que vem, daqui a 1 ano, 2. Então, as pessoas não seguem a orientação dos grandes instrutores espirituais que dizem que a iluminação só pode acontecer no agora, no momento presente. E aí a gente, mas nossa, como é que vai acontecer eu me iluminar agora? O agora pode estar no momento presente, pode ser um agora que vem acontecer daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, 1 semana, 1 mês, mas vai ser sempre no agora, vai ser sempre num momento em que a consciência estará inteiramente focada naquele aqui e agora. Eu imagino que todos vocês já conhecem a obra de O Poder do Agora, que recomendo a todos. Muito, muito elucidativo. Agora, um aspecto de preocupação com o passado que vale a pena a gente mencionar é a questão do medo. Numa determinada tradição, ensinamentos extremamente profundos que eu recomendo a todos que puderem buscarem esse ensinamento de Um Curso em Milagres, que é dito que foi ditado ao longo de 7 anos pelo Mestre Jesus a uma determinada
pessoa, Helen Schucman, que tinha dons de vidência, ao longo de 7 anos, cada 10, 15 minutos que ela tinha disponível, ele ditava. Nessa obra, Um Curso em Milagres, o mestre diz que o oposto de amor é medo. Por muito tempo, meu Deus do céu, o oposto de amor não é ódio? Não. O mestre diz que é o medo. O medo é algo que nos trava, impede de abrirmos o nosso coração, de aceitarmos alternativas para aquilo que nós estamos fazendo e, principalmente, para aquilo que a gente acredita. Porque o grande milagre na vida da gente é a mudança. Mudança significa uma coisa nova. Se a pessoa está travada pelo medo, terá medo da mudança. Então, é extremamente importante para nós estarmos atentos para os nossos muitos medos. Vocês podem estar pensando, mas ele não está falando comigo, ele não conhece a minha vida para dizer que eu tenho medo. Não sou eu que digo isso, não. São os instrutores que sabem que todos nós temos certos bloqueios que impedem que a gente abra, descortine horizontes que tragam gratificações para nós, mas principalmente que traga progresso espiritual. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Sim, Simone, por favor. Então, a presença de Deus está no momento presente. Por que será que é tão difícil isso? Porque a gente sabe que todo mundo aqui já leu isso, já escutou isso várias vezes. Às vezes eu fico me perguntando se é o medo, né, do desconhecido, o que é que falta para o ser humano focar no presente, será? É ali que está a chave de tudo. Ali está a chave. A presença de Deus está ali. Simone, a presença de Deus, que é o todo, está em toda parte. No entanto, nós só conseguiremos fazer progresso quando a gente consegue focar. Por que uma agulha espeta e vamos dizer, o pé da cadeira não espeta? Então, o pé da cadeira é mais amplo. A agulha é bem fininha. Então, a nossa mente, quando nós conseguimos focar num ponto específico, nós podemos trazer muita força para ela. É como se a nossa mente fosse também uma luz para o discernimento, para o entendimento das coisas como elas são. Então, a gente sabe que a gente precisa focar. Quando a gente quer estudar, lidar com um problema, resolver alguma situação, a gente procura focar a nossa atenção naquilo. Se a gente consegue focar bem e formos medianamente inteligentes,
a gente encontra a solução. Mas a maior parte das pessoas está com a mente divagando para cá e para lá. Aquela imagem que dão na literatura oriental do macaco pulando de galho em galho. Tá? Constantemente. A nossa atenção vai para cá, para lá, para cá. Isso é falta de treinamento. Aqueles, como o Benvenuti, o Douglas e outros aqui, que estão bem abertos para a tradição budista, sabem que aqueles que entram para um grupo de estudos budistas têm uma das primeiras práticas, a prática da plena atenção. Eu não digo a plena atenção, deixa isso, não tem nada de importante, de difícil nisso. Aí, então, tem toda uma série de exercícios de plena atenção, inclusive plena atenção no andar. Então, agora o meu pé está levantando a ponta do pé, o peso está no calcanhar, agora eu levanto a perna direita e depois eu coloco no chão, levanto. Esses exercícios que parecem, mas que troço mais chato, para que essa bobagemzinha? Essa bobagemzinha é para nos ajudar a quebrar o hábito da mente pulando de galho em galho. E existem várias práticas budistas dessa plena atenção. Se você for uma praticante de budista, você vai ouvir centenas, milhares de vezes esse termo, plena atenção, porque é isso que nós precisamos, esse foco cada vez mais centrado naquilo que é importante, no aqui e no agora, mas principalmente nesse nosso grande anseio de total entrega. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Todos nós que somos da tradição cristã já rezamos o Pai Nosso alguns milhares de vezes. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. A gente fala da boca para fora, mas a gente não vivencia isso porque aceitar a vontade de Deus significa estar vivenciando cada coisa intensamente no momento presente. E isso é, vamos dizer, o segredo, o grande segredo, a gente viver no aqui e no agora. Aí o ego diz, isso é besteira, pelo amor de Deus, não façam isso, porque eu vou perder o meu poder sobre a mente de vocês. Tá? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário ou pergunta? Continuando, então. Seus discípulos disseram, 37, quando tu te revelarás a nós e quando te veremos? Jesus disse, quando vos despirdes, sem vos envergonhardes, e tomardes vossas vestes e, colocando-as sob vossos pés, pisardes sobre elas como criancinhas. Então vereis o Filho do Vivo e não tereis medo. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Que passagem que mexe com a gente, mas, meu Deus do céu, eu vou ter que tirar minha roupa e pisar em cima dela como criancinha?
tudo é algo para nos dar uma ideia de algo espiritual, como o espiritual não tem forma, portanto, não pode ser definido, não pode ser descrito. Então, o mestre usa certas imagens. Mas a primeira coisa é, os discípulos disseram, quando tu te revelarás a nós e quando te veremos? Ora, os discípulos viam o mestre fisicamente todos os dias. Eles viam Jesus. Então, a maneira como está sendo apresentado aqui é para nos lembrar que por trás da figura física tem o verdadeiro ser. Então, eles estavam querendo ver o Cristo em Jesus. Veja só, a tradição cristã tradicional é que Jesus é o Cristo e o único Cristo. Então, parece que não faz sentido querer ver o Cristo em Jesus. No entanto, a tradição esotérica diz que o Filho de Deus é toda a manifestação. É tudo aquilo que tem vida e é vivificado por essa força que é o Filho de Deus, que tem uma consciência. Então, essa consciência é colocada dentro de cada ser humano e o nosso propósito de vida é despertar essa luz interior, esse divino em nós que está como que abafado. Então, os discípulos viam o mestre físico, mas não viam Cristo nele. Não viam Cristo no mestre Jesus e neles próprios. Então, quando tu te revelarás a nós, e nós te veremos, o Filho do Vivo. Bom, então Jesus diz, quando vos despirdes, sem vos envergonhardes e tomardes vossas vestes, colocando-as sobre vossos pés, pisardes sobre elas como criancinhas. Então, vereis o Filho do Vivo e não tereis medo. O Filho do Vivo, quem é o vivo? O vivo é o todo. E nós usamos o termo Deus constantemente. Ah, meu Deus, se Deus quiser, seja feita a tua vontade, ó Deus meu. Deus é o todo. Não existe nada fora de Deus, fora do todo. Então, o todo é a vida manifestada. Tudo vive, tudo vibra. Então, o Filho do Vivo é o Cristo, é aquela unidade de consciência que está em toda parte, em toda a humanidade, que nós sabemos que está lá, sabemos que nós somos um aspecto do Filho de Deus, mas nós ainda, imagino, não tivemos a visão da nossa luz interior, de Cristo interior, do Filho do Vivo. Então, os discípulos querem saber, talvez eles não tivessem essa sequência que o mestre fala, quando pisardes sobre as vossas vestes, ele não fala de roupas,
as vossas vestes. Então, será que ele está se referindo à camisa, à calça, ao vestido? Ou se ele está se referindo às vestes da alma? O corpo físico, o corpo energético, o corpo astral, o corpo mental. Eu acho que ele estava se referindo às vestes do vivo. Então, quando nós tirarmos as vestes, não precisamos arrancar o nosso corpo físico, não é isso. É tirarmos da nossa consciência. Consciência, sempre. Essa é a palavra-chave. Nós vamos fazer com as nossas vestes da alma como as criancinhas fazem. Tiram a roupa, pisam por cima. Isso é uma grande brincadeira. Para nós termos consciência que nós temos corpos, não somos os corpos. Então, essa magia na nossa mente, eu não sou o meu corpo, não sou a minha personalidade. Essa é uma veste que eu tenho. Aí o mestre está dizendo exatamente isso. Quando formos capazes, em nossa mente, de despirmos as vestes que nós usamos em consciência, e nós, como as crianças que pisam em cima da roupa e depois a mamãe vem para lavar, nós estaríamos tirando em nossa consciência essas vestes para que a gente possa apresentar aquilo que está lá dentro. É a luz do vivo, o Cristo em nós. O místico, o gnóstico, era conhecido pela sua visão. E essa visão era a conquista que levava à iluminação. Porém, essa é uma conquista que demanda a inocência e a pureza das crianças, que não estão focadas na separatividade do ego. Portanto, o ego separa homem, mulher, separa altos e baixos, novos e velhos, separatividade de tudo quanto é tipo. Então, para a criancinha, todos são iguais, todos são companheiros de folguedos. Então, a noção da separatividade é muito fraquinha nas crianças. É incrível como as crianças, volta e meia, dão lições nos pais em termos de aceitação, quebrar barreiras de preconceitos disso, daquilo e do outro, que elas, como criancinhas, aceitam a todos. Todos são crianças como elas. Os pais, não, têm preconceitos. Então, o mestre está dizendo que nós temos que aprender com aqueles que podem nos dar lições. É dito que até as pedras podem nos dar lições, mas certamente as criancinhas nos dão grandes lições, a inocência. É essa inocência que nós temos que aprender a resgatar outra vez, porque nós nascemos com ela. Nós nascemos com a luz, com a verdade, com o amor.
e aí depois as situações da vida vão fazendo com que essas virtudes sejam abafadas, não sejam inteiramente perdidas, mas abafadas, sim. E uma coisa muito importante é que as vestes são símbolos de status. Pisar sobre elas significa deixar de lado a preocupação com o status. Então, quando nós estivermos naquele estado de consciência da inocência, botando de lado separatividades de tudo quanto é tipo, não teremos mais insegurança, medo, porém só paz e bem-aventurança que nos permitirá ver o Filho do vivo sem ter medo. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Esse Lorian mexe com a gente porque vai direto naquele grande preconceito de tirarmos as nossas vestes. Imediatamente, que negócio é esse de nudismo? Não tem nada de nudismo aqui. É as vestes da alma, não são as roupas do corpo. Raul, Sim, sim. esse elogio faz alusão à história de Adão e Eva? O que você acha, Simone? Eu acho que, eu acho que sim. Eu perguntei, mas só para confirmar. Também, veja só, Também, né? Uhum. como é que nós conhecemos as diferenças, homem e mulher, criança e velho, alto e baixo e assim por diante. Como é que nós conhecemos as diferenças? Quando nós comemos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que fruto é esse que nos permite separar homens de mulheres, crianças de velhos, isso, daquilo? O que nos permite separar as coisas? A nossa mente concreta. Então, é uma grande alegoria para aquele período evolutivo em que o homem ainda não tinha recebido a mente. Então, ele não discernia bem do mal. Eles eram como animais. Os animais não sabem o bem do mal. Se eles são predadores, carnívoros, eles vão e matam a sua refeição para não ficarem morrendo de fome. Não tem essa mentalidade. Então, Adão e Eva, antes de comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, andavam despidos. Aí, na alegoria do Jardim de Éden, depois de comerem, depois de terem absorvido a mente concreta, aí eles sabiam que eram homem e mulher, que tinham que se cobrir, mas isso é algo tudo de conceitos sociais. É tudo conceito que tem a ver com a mente.
Então, é voltarmos ao estado do Jardim de Éden. Antes de... Nós não vamos poder retirar a nossa mente concreta, mas nós vamos poder fazer com que ela não determine a nossa vida. Nós vamos colocar a mente à disposição da alma e não ofuscando a natureza abarcante da consciência divina em cada um de nós. Raul, então seria levar a mente num estado que ela fique livre dos preconceitos. Isso. Pré-conceitos, você sabe que é conceitos que a gente tem antes de enfrentar a situação. Então, a gente vai vivenciar uma situação, a gente já carrega toda uma série de pré-conceitos e aí a gente vai encaixar a situação dentro dos nossos valores pré-conceituados, tá? Alguém mais gostaria de fazer alguma observação? Raul? Sim, quem é Douglas? Douglas. Isso. Eu queria te pôr uma posição aqui. Eu fico imaginando Jesus falando isso para os discípulos, e lá na Palestina, na antiga Palestina, 2000 anos atrás ou mais, né, eles não tinham um Raul Branco para explicar isso para eles. Tá? E eu fico imaginando como é que os discípulos, porque isso foi colocado no pé da letra por Tomé, né? Como é que os discípulos intuíam, só pode ser intuição para saber o que o mestre falava nessas despida as suas roupas. Todos os discípulos... vestes. E eu fico imaginando que todos os discípulos da época podiam estar imaginando 1000 coisas, né? E não tinha um professor Raul Branco lá para dar um assessoramento para eles. Tá? Meu irmão, você está sendo muito generoso com esse cego que se arvora de guiar outros cegos. Tinha o mestre, tinha a presença do mestre, tinha a vibração do mestre. Douglas, agora eu pronuncio o seu nome direito, porque eu tendo a pronunciá-lo como se fosse palavra anglo-saxã. Douglas. Douglas, ok, Douglas. Sem problema. A vibração do mestre valia por 1000 palavras. Eu ia deixar isso para um outro momento, mas eu vou aproveitar para falar agora. Fala-se muito de discípulos irem para a Índia e ficarem no ashram de um grande mestre para fazerem um progresso mais rápido. Por que você acha que as pessoas procuram o ashram do mestre? É para ouvir mais o mestre? Não, meu caro. Isso é o que a gente acha que vai fazer. Mas o grande segredo do ashram é a vibração. O mestre transmite ao seu redor, inclusive nos utensílios, no edifício, as cadeiras, as mesas, transmite a sua vibração, aquela vibração elevada é
a grande dádiva que a gente tem do ashram de um mestre. Mas o que você acha que a vibração de um grande mestre como Jesus fazia naqueles que estavam ao seu redor? Os seus discípulos estavam, assim, absorvendo aquela vibração, e aqueles que estavam em sintonia com o espiritual faziam grandes avanços no entendimento de tudo. Mas, mais do que tudo, veja só, Douglas, aqueles indivíduos, os seus discípulos, estavam comprometidos com a vida espiritual, buscavam constantemente encontrar a chave para abrir o seu coração. E a chave para abrir o coração é se entregar. Enquanto o mestre, em sua forma física, estava com eles se entregavam ao mestre, às palavras e ao exemplo do mestre. Então, com tudo aquilo, muitos e muitos deles conseguiam entender. Por isso que é dito no início desse nosso evangelho, aqueles que entenderem o significado oculto dessas palavras não experimentarão a morte. Então, é um esforço, é uma dedicação, é uma entrega de cada um de nós que quer realmente ser um verdadeiro buscador. Tem que se entregar, não necessariamente para o mestre exterior, mas entender que o mestre exterior é um instrumento para nos ajudar a encontrar, a despertar o mestre interior que vai permanecer conosco. Então, essa entrega, essa vibração do grande ser que estava com eles, aquilo era o instrumento facilitador. Agora, meu querido, pense no seu irmão como um postulante, como vocês também. Estamos todos no mesmo barco, somos todos aprendizes. Obrigado, Raul. De nada, meu querido. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Continuamos, então? 38. Jesus disse: muitas vezes desejastes ouvir estas palavras que vos digo, e não tendes outro de quem ouvi-las. Jesus dizendo para eles que são poucos os grandes instrutores no mundo que estão à disposição das pessoas para o ensinamento espiritual. E não tendes outro de quem ouvi-las. Dias virão em que me procurareis e não me encontrareis. Então, é um contraste com o Logilion anterior. Agora refere-se ao Jesus humano, que um dia não estaria mais entre eles. Dias virão em que os discípulos vão procurar Jesus e não mais o encontrarão. Por isso, eles precisam aprender a buscar a instrução do Mestre, do Cristo interior. A função de todo mestre físico, humano, é nos ensinar como acessar o mestre interior. Iluminação significa despertar,
despertar aquele ser de luz que se encontra em cada um de nós. Então, esse é o grande segredo. É uma coisa assim tão simples e a gente fica sempre buscando fora aquilo que nós só vamos encontrar dentro de nós. Felizmente, existem muitos facilitadores em nosso mundo, muitos auxiliares dos grandes mestres que facilitam o nosso caminho, a nossa busca. Mas o que nós estamos buscando realmente? Nós estamos buscando trazer à tona em nossa consciência a nossa luz interior. Então, dias virão em que nós não teremos o mestre exterior ao nosso alcance, mas vamos aproveitar enquanto nós podemos ouvir as palavras de sabedoria do mestre exterior que nos direcionam para buscar dentro de nós o ser de luz que existe em cada um de nós, para que quando o mestre exterior não estiver mais conosco, nós não venhamos a nos sentir órfãos, perdidos, sozinhos. Meu Deus do céu, o mestre foi embora, e agora o que eu vou fazer? Você vai buscar dentro de você. É por isso que é tão importante, era nesse ponto que eu queria chamar a atenção, vou chamá-la mais uma vez, a importância da vibração. Grupos espirituais, grupos de estudantes que formam aquilo que os budistas chamam de Sangha, a comunidade dos praticantes, em que alguns estão mais avançados, então eles caminham à frente do grupo, mas voltam o seu braço para trás para ajudar aqueles que estão caminhando atrás, vão guiando, vão ajudando. E todos nós nos ajudamos mutuamente. É bem verdade que sempre existem aqueles que estão bem mais avançados e podem dar a grande ajuda, direcionar o foco da nossa atenção para o nosso ser de luz interior. Meus irmãos, vocês me perdoem, eu vou dizer uma coisa que vocês não vão gostar de ouvir. Essa nossa busca espiritual é uma busca, vou exagerar, pelas metades. Nós estamos buscando a vida espiritual, mas nós não nos entregamos ainda inteiramente. Essa entrega total, quando ela é feita, os resultados são mais incríveis. Mas o pequenino ego ainda tem muito poder sobre a nossa vida. Ele fica chamando a atenção. Você precisa disso, precisa daquilo, precisa do outro, precisa... Algumas coisas nós precisamos, mas nós buscamos muito mais daquilo que nós realmente precisamos para a manutenção do nosso corpo físico, do nosso bem-estar material. E o que nós precisamos muito mais é de muito mais entrega. Será que nós fazemos todos os dias aquela oração interior? Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. O que é a vontade
do mestre interior versus a vontade do ego que comanda a nossa vida exterior. Então, essa questão de ter o mestre exterior à nossa disposição, vamos aproveitar os discípulos. O mestre estava dizendo: aproveitem agora que eu estou com vocês, enquanto eu posso direcioná-los a buscar o mestre interior, porque quando eu não estiver aqui, vocês vão se sentir perdidos, vocês vão achar que agora vai ser tudo muito mais difícil. Mas, às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho, de saber que nós dependemos de nossa própria vida. Cada ser humano é um construtor de sua vida, através de suas ações, de suas palavras e de seus pensamentos. O pensamento extremamente importante. Nós vamos construindo a nossa vida. Quando nós nos entregamos ao mestre interior, essa inspiração, esse apoio, esse suporte será dado, mas a gente tem que fazer essa entrega com muito mais frequência do que nós fazemos. Eu me lembrei de uma passagenzinha de um grande místico cristão, que era conhecido como Ângelus Silesius. Ele era um alemão, se não me engano, Ângelus porque ele agia como um anjo da Silésia. E aí ele diz: ainda que Cristo venha a nascer 1000 vezes em Belém, mas não dentro de ti, tu permanecerás miserável. A cruz no Gólgota procuras em vão, a menos que dentro de ti ela seja erguida outra vez. Nós temos que entender isso aqui de uma forma espiritual. O Cristo nascer em Belém foi uma maravilha para a humanidade em geral, mas pessoalmente para cada um de nós, a não ser que ele venha a nascer na nossa consciência, nós continuaremos nos sentindo miseráveis, tristes, abandonados. Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir um dia alcançar a iluminação? Nós já somos iluminados dentro de nós, só que a nossa consciência, eu vou encher a paciência de vocês, expansão de consciência, expansão de consciência. A luz já está dentro de nós, mas a nossa consciência não expandiu para que iluminasse toda a nossa mente. É isso o que nós precisamos. Então, a menos que Cristo venha a nascer dentro de nós, dentro de nossa consciência, nós permaneceremos miseráveis. É por isso que é tão importante a gente se dar conta e a gente se determinar, mas determinar mesmo, como nós nos determinamos quando estávamos nos preparando para o vestibular ou para grandes etapas de nossa vida. Nós, então, nos dedicávamos inteiramente. Na vida espiritual é a mesma coisa. Nós podemos e temos que continuar sendo responsáveis em nosso trabalho, em nossa família. Todas as responsabilidades assumidas devem ser respeitadas e levadas a cabo, mas o foco
o nosso tesouro, onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta? Meu Deus do céu, será que eu deixei vocês tristes que Cristo não está lançando luzes sobre a sua mente e vocês estão se sentindo miseráveis? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não, 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 não. Eu vou dizer de todo o coração, todos nós somos grandes felizardos. Nós já tivemos aquele despertar inicial. A nossa vida já foi redirecionada. Só que nós não somos bons condutores do veículo de nossa vida. Não é o veículo físico, é o danado do veículo mental. Não? Então, nós já temos uma meta, mas o nosso carro fica balançando para cá e para lá. Plena atenção é o grande segredo para que a gente consiga direcionar e evitar batidinhas ao longo do caminho. Mas nós somos felizardos, já tivemos essa primeira abertura do coração e está se tornando cada vez mais determinada como resultado de muitas vidas de busca. Não se iludam, meus irmãos e irmãs, todos nós já começamos essa busca espiritual em outras vidas. E essa busca continuará, e o nosso progresso nessa vida vai indicar em que patamar nós vamos recomeçar numa próxima vida e numa próxima vida. E quando a nossa determinação for férrea, nós vamos ter um progresso tão grande que vamos ter uma pequena iluminação, uma primeira iniciação, e aí estaremos calçando a famosa bota de 7 léguas. E vamos dar passos gigantescos e fazer grande progresso na senda espiritual. Podemos encerrar? Eu agradeço muito a presença de vocês, a paciência de vocês, e vamos ter total confiança de que nós podemos. Já começamos a nossa jornada, fizemos muito progresso e depende inteiramente e exclusivamente de nós mesmos para o nosso progresso. Vamos nos determinar, eu quero e eu vou. A iluminação é nossa. Eu já vou preparar os meus óculos escuros para poder ver tanta gente iluminada muito em breve aqui. Boa noite.